Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast do nosso Café Católico, este instrumento de evangelização que busca alcançar muitas e muitas pessoas levando a mensagem da salvação de Cristo. Pois bem, hoje aqui quem está com vocês é Eudes Inácio, sou da Arquidiocese de Maceió, catequista e também sou vicentino, pertenço à Sociedade de São Vicente de Paulo. Meditando hoje um pouco sobre ser casa de Deus, a casa de Deus. Já prestou atenção como nós somos chamados de templos do Espírito Santo? Você já ouviu falar isso, não já? Pois bem, esse templo do Espírito Santo está lá narrado na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos capítulos 3º e 4º. E eu, então, vou falar sobre isso com vocês aqui. Nessa primeira carta, no capítulo 3º, no versículo 10º, diz assim: segundo a graça de Deus, que me foi dada, eu, como um sábio arquiteto, assentei o alicerce, mas outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Segue o versículo 11. Pois ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi posto, Jesus Cristo. Comecemos então a falar sobre essa casa. Essa casa começa com alicerce. Pois então, se somos templos do Espírito Santo, o alicerce dessa casa, desse templo, é Cristo Jesus. Como você pode ver, muitas vezes a gente retrata a casa, nós somos templos do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, mas este alicerce tem uma base, é Jesus Cristo. Vejam só a importância de ter uma casa bem construída em Deus. Uma casa que habita Deus tem o alicerce com Deus. Tem o telhado com Deus, tem as paredes com Deus, tem os móveis, tudo, cada parte dessa casa, cada cômodo dessa casa tem Deus. Fica pra gente, meus irmãos, esse pensamento de que, bem, como é que eu posso ter um alicerce em Jesus Cristo? Pois eu digo a você como pode ser. Pode ser dessa forma. A Sagrada Escritura, vendo a vida de Jesus pelos Evangelhos e também as cartas paulinas e todo o Novo Testamento, e também pela vida sacramental. A vida de sacramento, a participação na Eucaristia, a confissão, tudo isso, gente. Olha, vou até fazer aqui uma comparação que eu acho muito interessante. Se o alicerce do templo, que é o Espírito Santo, que é a casa de Deus, se o alicerce é Jesus Cristo, eu diria que o batismo é a água que vai dar liga nesse cimento que é Jesus, a água do batismo. Pois então comecemos com o alicerce, com essa água que misturada com o cimento de Cristo, que é a graça de Cristo em nossas vidas, vai edificando essa nossa casa. Como forma prática, meus irmãos, não esqueçamos, já que nós queremos ter mais alicerce de Cristo, vamos então rezar. É a oração, meus irmãos. É a oração que vai justamente fazer com que esse alicerce cada vez mais seja firme em Cristo Jesus. Tomemos a palavra de Deus e meditemos hoje nisso, nesse versículo 11 do capítulo 3º da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Pois ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi posto, Jesus Cristo. Jesus é o alicerce da sua vida? Na sua tomada de decisão na sua vida, você tem pensado em Jesus Cristo? Qual a sua relação com Jesus Cristo? Um Deus distante? Um Deus próximo? Um alguém? Um Deus entre tantos deuses? Apenas minha igreja? Como será que está a sua relação com Jesus Cristo? Reza, então, e coloca seu comentário aqui no nosso podcast. Fala da sua relação com Deus, com a gente.
Compartilha com outras pessoas também, pedindo que as pessoas realmente nessa quaresma, aproveite essa quaresma para pensar como está a minha relação com o alicerce da minha vida, que é Jesus Cristo. Eu me digo cristão, eu me digo católico, mas como está a minha relação com Cristo? Comenta aqui embaixo, dá uma curtida e compartilha com todos. No próximo podcast, nós vamos falar um pouco mais dessa construção. Começamos com o alicerce. Vamos falar sobre as paredes de um templo do Espírito Santo. Até o próximo encontro. Fixando o olhar em Cristo Jesus, nossa salvação. Até mais.